Pessoal, se preparem que a bomba estourou de vez. Preste atenção. Antes de eu começar esse vídeo aqui, eu queria saber rapidinho de vocês, tá? Vocês acham que o Brasil está caminhando rumo a Nepal? Sim ou não? Comenta aí para mim que eu quero saber o que vocês acharam das manifestações de Nepal. Vocês acham que o brasileiro deveria fazer parecido ou não? O que vocês acham, hein? E lá parece que as coisas estão começando a se movimentar conforme o que o povo pediu. Eles sentiram o peso do povo unido. E eu vou trazer daqui a pouco informações. Mas agora eu quero trazer aqui para vocês uma grande reviravolta. Eu acho que essa é uma das melhores notícias para o Jair Bolsonaro. Fica comigo até o final desse vídeo, porque acaba de acontecer uma grande reviravolta no julgamento do Bolsonaro, expostas inclusive por ex-ministro do STF. Além do voto do ministro Fux, temos aí uma outra reviravolta, que é um erro, né, cometido aí por Alexandre de Moraes e que pode mudar tudo. Então eu vou trazer para vocês aqui os detalhes agora, em primeira mão para vocês, né? Eu vou começar aqui já com esse vídeo, compartilhar aqui na tela junto com vocês, que é um vídeo que trata um pouco a respeito desse erro do processo, que o STF foi assim detonado pelo ex-ministro Marco Aurélio. Olha só o que o Marco Aurélio disse. Ex-ministro do STF Marco Aurélio Melo critica Barroso e defende a anistia aos presos do dia 8 de janeiro. Então, olha só, saiu pelo jornal Infomoney, conduta só faria sentido no plenário. Então ele colocou: o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, criticou duramente o Luiz Roberto Barroso por sentar-se ao lado do presidente da primeira turma durante o julgamento do Bolsonaro e outros réus no processo sobre a trama golpista, classificando o ato como extravagante e fora de decoro institucional. Segundo ele, tal conduta só faria sentido se sessão fosse no plenário, o que não era o caso, e caracterizou a ação do Barroso como um passo muito longo. Além disso, Marco Aurélio também defendeu a concessão de anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro, afirmando que ela seria uma forma de pacificação e de virar a página. O ex-ministro ainda reiterou a sua visão de que o Supremo tem competência limitada, conforme previsto pela Constituição, para julgar processos criminais com cidadãos comuns ou ex-presidentes. Então, olha só a matéria, né, que repercutiu. E isso pode, gente, ser uma excelente notícia pro Bolsonaro, até mesmo porque a defesa dele já confirmou que sim, que irá usar como defesa o voto do Fux para pedir anulação do julgamento. Então aqui mostra, né, a matéria que o voto do ministro Luiz Fux em julgamento da primeira turma do STF saiu pela Gazeta do Povo. Abriu pontos importantes de divergências que podem ser usados pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus julgados por suposta tentativa de golpe de Estado para pedir anulação do julgamento na justiça brasileira e em cortes e organismos internacionais. Então, ao se manifestar, Fux não apenas pediu a absolvição do ex-presidente e outros 5 dos 8 réus do Núcleo 1, como reconheceu a existência de nulidade absoluta do processo. Olha o erro do Alexandre de Moraes aqui, né, gente? Por entender que o Supremo, em especial a primeira turma, não teria competência para conduzir o caso, pois o Bolsonaro e outros investigados não têm mais fórum privilegiado. E para analisar, analistas ouvidos pela Gazeta do Povo, os pontos que mais pesam que foram defendidos por Fux são a avaliação que o julgamento não seria de competência do STF e, se o fosse, deveria ser levado ao plenário, o cerceamento ao direito de defesa diante do imenso volume de materiais apreendidos e tempo limitado para analisá-lo, e a falta de provas que configurassem os crimes imputados aos réus. Então essa matéria aqui, gente, já diz tudo, né? Uma ótima notícia aí para o Bolsonaro. O ex-ministro, né, também se posicionando, Marco Aurélio, também é uma ótima notícia para o Bolsonaro. E tudo isso são fatos técnicos, não é só uma decisão ali tola, né? E para vocês verem aqui ainda mais, né? Uma outra matéria também que saiu, que eu achei bem interessante e vim trazer para vocês. Quem trouxe foi o jornal Metrópolis.
Olha só, foi a devolução de passaporte. Olha o que aconteceu aqui. Eu vou trazer a notícia que o jornal Metrópolis trouxe. De ordens, Mauro Cid pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a devolução de seus passaportes, a retirada da tornozeleira eletrônica e a extinção da pena de 2 anos imposta pela corte. A defesa do tenente-coronel afirmou que, considerando a pena de 2 anos de prisão em regime aberto, imposta pela primeira turma do STF no caso da trama golpista, não há necessidade de cumprimento. Segundo os advogados, esse tempo já teria sido compensado pelas medidas cautelares impostas e abatidas do tempo de prisão determinado. Na prática, Cid ficou obrigado a dormir em casa todas as noites, permanecer em recolhimento nos fins de semana e só podia deixar Brasília com autorização da Justiça. Com isso, a defesa pediu ao ministro Alexandre de Moraes a revogação das cautelares, a restituição de todos os itens apreendidos, a devolução dos passaportes e a extinção da punibilidade de Cid. Segundo a apuração do Metrópolis, Cid pretende morar nos Estados Unidos com a família. Antes da sentença, ele já confiava que, com uma pena baixa, o plano de se mudar para os Estados Unidos permaneceria de pé. O tenente-coronel foi o responsável por delatar a trama golpista através de um acordo de delação premiada. Após as condenações, inclusive de Jair Bolsonaro, a 27 anos e 3 meses de prisão, o vereador Carlos Bolsonaro se pronunciou pela primeira vez nesta sexta-feira sobre o assunto. Em uma publicação no X, o vereador escreveu: "Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid." O ex-ajudante não terá restrições semelhantes às impostas a outros réus, que em sua maioria deverão cumprir penas em regimes mais rigorosos. Para mais informações, acesse o portal... Então vocês viram aí, né, gente? Isso daqui tá repercutindo bastante e o passaporte, como vocês viram aí, poderá ser devolvido. O que vocês acham disso, hein? Será que é uma fuga ou realmente ele... Vocês são a favor desse tipo de situação na justiça? O que vocês acham? Comentem aí para mim. Uma outra situação aqui, vamos falar agora do Nepal, né? Por isso que eu perguntei em relação, vocês acham que o Brasil estava caminhando para o mesmo rumo? Vocês acham que o brasileiro, quando se sente injustiçado ou sente que o Congresso, o Judiciário estão abusando do poder, se deveriam se comportar como aconteceu com o povo de Nepal ou não? Porque olha só, né, o presidente do Nepal dissolveu o parlamento e convocou eleições após o protesto. Então o povo foi para as ruas, se manifestou, quebrou, ateou fogo, fez tudo, falou basta, chega, e rapidinho o Nepal cedeu aí, já dissolveu o parlamento, já começou a convocar eleições, já começou a mudar as coisas, inclusive já nomeou a primeira-ministra lá do Supremo Tribunal como uma anticorrupção, né? E que foi a pedido dos manifestantes. Então isso daqui, gente, também repercutiu bastante na mídia e muitos brasileiros estão falando que precisa acontecer a mesma coisa no Brasil para realmente mudar, né? E para encerrar o boletim, olha só, né? Encerro com a última notícia. Careca do INSS levava dinheiro a Brasília em carro, diz ex-funcionário. Um ex-funcionário afirmou à Polícia Federal que o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, ele estava se livrando de sua frota de carrões de luxo e que tinha o hábito de viajar de carro a Brasília com dinheiro em espécie todas as sextas-feiras. A testemunha se disse ameaçada de morte pelo lobista em depoimento à Polícia Federal. Então, gente, olha a bomba, né? Então, finalmente aí, o careca foi preso para não fugir. O funcionário alegou que ele levava muito dinheiro, né, como vocês viram. Agora vamos ver aí como que vai ser os próximos passos, né? Agora o Congresso pediu a quebra do sigilo do Sindinap, do irmão do Lula. Então a esquerda já está bem preocupada e o Lula também, pois já miraram pro irmão dele. O que vocês acham, hein? Será que chega em pessoas de mais alto nível do Congresso? Ou vocês acham que vão parar aí no irmão do Lula? Comentem para mim. Esse foi o vídeo de hoje. Até logo!